Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, promovido pela CEMIL, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, uma iniciativa da Diretoria de Educação Ambiental, em parceria com a Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental e todas as instituições que compõem o Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, a Operação São Paulo Sem Fogo. Eu sou Rafael Frigério, geógrafo com especialização em gestão ambiental e integrante do Sistema Ambiental Paulista desde o ano de 2002, com experiência na bem-sucedida política estadual de eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar como um procedimento prévio à colheita, iniciada nos anos 2000. Empregado público do quadro funcional da CETESB, com atuação desde o início dos trabalhos do Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, e desde 2017, com atuação em distintas posições na temática de proteção e fiscalização ambiental na CEMIL. Atualmente, como assessor técnico da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental. Nesta aula, vamos trazer referências iniciais acerca dos planos de manejo integrado do fogo, um instrumento novo de planejamento e gestão instituído legalmente no contexto das políticas federal e estadual de manejo integrado do fogo, que representam uma virada de chave em relação às políticas clássicas de enfrentamento do fogo fora de controle no Brasil e também no estado de São Paulo. Para enriquecer essa abordagem ainda inicial no estado de São Paulo, sobre esse importante instrumento de planejamento, apresentação acerca de um exemplo de experiência de elaboração de plano de manejo integrado do fogo, já publicado pelo município de Piracaia. E para isso, agradecemos a Fernanda Cabral, que é assessora de desenvolvimento urbano da Prefeitura de Piracaia, e a convidada dessa aula do curso de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Por favor, Fernanda, peço a gentileza de que se apresente neste momento inicial da aula, antes de que eu inicie os pontos de abordagem previstos. Muito obrigada, Rafael. Para mim, é uma enorme honra estar aqui participando desse curso importante, necessário. Eu sou Fernanda Cabral, sou mineira, vivendo em São Paulo aí já tem bastante tempo, há muitos anos. Eu trabalho com processos criativos, de mobilização, construção coletiva, tem uma trajetória que passa pelo setor privado, pelo terceiro setor, e estou agora muito feliz no setor público, atuando como assessora de desenvolvimento urbano, parte da Secretaria de Obras, Agricultura, Meio Ambiente e Serviços aqui da Prefeitura de Piracaia. Muito bem, Fernanda, nós que agradecemos aqui a sua presença, e nesse momento inicial da aula, eu vou trazer para vocês aqui algumas referências, vou trazer uma apresentação aqui com alguns slides, para fazer um panorama e um pano de fundo sobre esse tema que nós vamos abordar hoje aqui nessa aula. Antes de iniciarmos essa abordagem ainda inicial sobre esse importante instrumento de planejamento e gestão instituído nesse novo momento das políticas públicas relacionadas ao tema, importante trazer para vocês novamente referências sobre o que representa essa virada de chave promovida pela incorporação desse modelo de abordagem mais amplo, abrangente, que é o manejo integrado do fogo, conforme fomos pincelando de uma forma ou de outra ao longo das últimas aulas do curso. O manejo integrado do fogo é um modelo de abordagem adotado em diferentes regiões do mundo, que tem como premissa principal considerar aspectos ecológicos, culturais e também de manejo do fogo para o enfrentamento dos problemas e das questões que envolvem os malefícios, mas também os benefícios do fogo no contexto dos ambientes naturais e dos sistemas socioeconômicos nos quais eles ocorrem. Na prática, essa mudança de paradigma, de referencial, remete à substituição das políticas clássicas de prevenção e combate a incêndios florestais de fogo zero em vegetação nativa, apenas com o viés autorizativo de queimas controladas. Vocês vão se lembrar em uma das nossas aulas que, como já abordamos, as queimas controladas são todo aquele uso planejado, monitorado e controlado do fogo para fins de manejo agrícola e florestal, para fins fitossanitários e também para fins de pesquisa científica e tecnológica. Nesse contexto, migrando então dessas políticas clássicas para o modelo de abordagem que contempla esse tripé de maior amplitude que envolve manejo, cultura e ecologia do fogo,
com foco principal na restauração do papel ecológico do fogo. Nesse contexto, a gente pode trazer como exemplo o uso do fogo com sabedoria, como dizem as pesquisadoras e pesquisadores que estão na linha de frente há muitos anos das pesquisas científicas sobre a importância do uso do fogo para a preservação da biodiversidade, especialmente quando a gente fala do bioma cerrado. No respeito ao uso tradicional e adaptativo do fogo, que no estado de São Paulo tem uma realidade muito objetiva, com a implementação das bases da Resolução SMA 189 de 2018, que legitima o uso do fogo, por exemplo, no contexto das roças de coivara, por comunidades quilombolas, caiçaras e também por povos indígenas. Mas trazendo também a figura das queimas prescritas nesse novo modelo de abordagem e mantendo aí o rito autorizativo para as queimas controladas e as atividades e ações bem estabelecidas historicamente de prevenção, preparação e combate aos incêndios florestais. Seguindo, nesse contexto de implementação do modelo de abordagem do manejo integrado do fogo, no âmbito federal, temos com a Lei 14.944 de 2024, que instituiu a Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo, e regulamentada pelo Decreto 12.173 do mesmo ano, de 2024, a figura dos planos de manejo integrado do fogo como referência de instrumento de planejamento e gestão das ações previstas por enfrentamento dos incêndios florestais, contemplando, como já dito, as vertentes de manejo, de cultura e de ecologia do fogo. No âmbito estadual, a Lei 17.460 de 2021, que instituiu a Política Estadual de Manejo Integrado do Fogo, também faz referência a esse instrumento de planejamento e gestão, pontualmente, no âmbito do conceito de queima prescrita, relembrando a todos que, como conceituado, é o uso planejado, monitorado e controlado do fogo, previamente autorizado pelo órgão ambiental competente e realizado para fins de conservação, de pesquisa ou de manejo em áreas determinadas e sob condições específicas, apontando que os objetivos do seu uso devem ser pré-definidos em plano de manejo integrado do fogo. O regulamento da Lei do Estado de São Paulo está em fase final de elaboração, com minuta de decreto estadual construída por um grupo de trabalho com representantes das instituições que compõem o Comitê Executivo do Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. No âmbito federal, já temos, com a publicação da Resolução 2, de 21 de março de 2025, do COMIF, que é o Comitê Nacional do Manejo Integrado do Fogo, referências mais objetivas das informações mínimas que devem conter esses planos de manejo integrado do fogo. Eu vou trazer para vocês aqui uma primeira referência de alguns dos pontos que fazem parte dessas orientações. No âmbito federal, já temos, com a publicação da Resolução 2, de 21 de março de 2025, do Comitê Nacional do Manejo Integrado do Fogo, referências mais objetivas das informações mínimas que os planos de manejo integrado do fogo devem conter. Eu vou trazer para vocês um primeiro apontamento de algumas delas. Por exemplo, a delimitação georreferenciada da área de abrangência, como vocês podem ver no slide aí que está apresentado, o diagnóstico de incêndios florestais com a caracterização simplificada das áreas de maior risco prioritárias para prevenção e também para conservação, com indicação de áreas elegíveis, inclusive, para queimas controladas, para as queimas prescritas e também para o uso tradicional e adaptativo do fogo, e também aquelas prioritárias para a confecção de aceros. Além desses pontos, temos a definição de responsabilidades relativas às ações de coordenação e de execução das atividades de prevenção, preparação e de combate, ações de educação ambiental, comunicação social e de orientação à população, e também, como destaque aqui de todos os pontos que estão listados na Comif 2 de 2025, os meios e estratégias de monitoramento de focos de incêndio e também o acionamento coordenado para as ações de resposta, ou seja, as ações de combate nessas ocorrências de fogo sem controle. Seguindo, temos aí uma série de outras informações e ressalvas contra os perfis responsáveis para a elaboração desse instrumento.
Quando elaborados por pessoas físicas ou jurídicas, a resolução COMIF 2 de 2025 indica que os planos de manejo integrado do fogo deverão ser submetidos ao órgão ambiental competente para aprovação quando houver regulamentação de utilização do fogo, seja por meio de queimas controladas ou também de queimas prescritas, que sempre é importante reforçar, deverão ter autorização prévia do órgão ambiental competente. Associado à elaboração desses planos de manejo integrado do fogo, importante trazer para vocês também que temos como referência legal também a figura de um outro instrumento importantíssimo nesse cenário de enfrentamento, que são os PPCIFs, os Planos Operativos de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que devem tratar da disponibilidade de recursos humanos, de recursos financeiros, um cenário dos equipamentos e das infraestruturas existentes, com um cronograma, inclusive, anual das atividades e a apresentação das estratégias e métodos que serão adotados dentro do que está previsto nesses planos. Vou trazer para vocês agora, na sequência, algumas referências sobre outros pontos da COMIF número 2 de 2025, especialmente no que estabelece o artigo 11, em que cada município ou consórcio de municípios pode elaborar plano de manejo integrado do fogo que abranja a totalidade dos seus territórios ou as áreas de maior risco de incêndios florestais. É nesse sentido, de modo a trazer para vocês um exemplo de experiência de elaboração de plano de manejo integrado do fogo, já publicado por um município do estado de São Paulo, com base ainda nas referências das normativas federais, eu mencionei instantes atrás, que estamos com a lei que institui a política estadual do manejo integrado do fogo, publicada desde 2021, e com todo um trabalho de um grupo instituído para trazer essa regulamentação, já temos uma minuta de decreto que em breve estará aí trazendo informações adicionais em relação a esse referencial federal que foi utilizado justamente pelo município de Piracaia para a construção e elaboração desse plano de manejo integrado do fogo. É nesse sentido que convidamos a Fernanda Cabral, representante do município de Piracaia, para enriquecer os pontos de abordagem desta aula do curso. Por favor, Fernanda, te peço novamente aqui a gentileza de que nos traga as referências principais do plano de manejo integrado do fogo de Piracaia, que foi publicado nesse ano de 2025 e que, conforme você nos adiantou, tem um processo de construção participativa bastante interessante, em um território que demanda a proteção de remanescentes de vegetação nativa, com a presença de reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, e também uma região do estado de grande presença de projetos de restauração ecológica que igualmente precisam de um bom arranjo, bem coordenado, de prevenção, de preparação e de combate, para minimizar os eventuais impactos relacionados a essas ocorrências de incêndios florestais que se dão especialmente nesse período de estiagem muito bem marcado no estado de São Paulo. Fernanda, por favor. Muito obrigada, Rafael. Eu fico super feliz de poder compartilhar um pouco dessa experiência que a gente está tendo aqui no município de Piracaia, da construção do plano de manejo integrado do fogo do município, um esforço realmente colaborativo, um trabalho que está sendo feito muitas cabeças e muitas mãos, e que tem sido um dos nossos principais focos aqui como meio ambiente nesse ano de 2025. Então, como você disse, né, Piracaia é uma cidade que está numa região de manancial, é parte do sistema Cantareira, então uma região super estratégica do ponto de vista aí de produção de água para o nosso estado de São Paulo, porque a água também que está aqui sai para outras regiões. E justamente por conta dos projetos de restauração, algumas iniciativas de reflorestamento, já existiam algumas parcerias importantes aqui no município, como, por exemplo, com a organização TNC Brasil, The Nature Conservancy, e a Simbiose, que atua aqui no enfrentamento dos incêndios na região, aqui no município de Atibaia. Então, eu até trouxe uma apresentação para compartilhar com vocês um pouco desse processo, dessa construção coletiva, né, que começa justamente com essa parceria, então, com a TNC e com a Simbiose. Já atuando aqui por conta desses outros projetos, nas conversas, né, nos encontros, assim,
a gente abordando, mas tem alguma coisa aí que vocês estão fazendo de fogo? E a TNC já vinha trabalhando na região, buscando, alinhada com esse conceito do manejo integrado do fogo, acompanhando, né, a política nacional, e nos trouxe essa provocação de que o manejo integrado do fogo seria a abordagem mais atual, mais interessante, mais completa, para a gente poder enfrentar a questão dos incêndios florestais, do fogo fora de controle aqui no nosso município, e nos convidou a viver esse processo para, então, as nossas ações que a gente for trabalhando dentro desse tema, elas já viessem dentro de uma visão estratégica. O plano de manejo integrado do município de Piracaia, ele tem como objetivo reduzir o risco de ocorrências de incêndios e o efeito dos incêndios florestais sobre os sistemas ecológicos, naturais e agrícolas, de maneira a contribuir com a conservação e restauração da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos associados à água e ao clima. Porque a gente entende que justamente é a vocação da cidade, é o uso aí, o manejo do fogo, para a gente poder, justamente como o Rafael falou, né, essa virada de chave da gente parar de olhar para o fogo como um problema em si, algo a ser combatido, e entender que o fogo é um elemento da natureza, algo que faz parte, inclusive, da nossa evolução humana, cultural, que está aí, que traz também benefícios, e que, quando usado com conhecimento, com cuidado, com dono, com alguém acompanhando, como o Rafael falou, autorizado, regulado, isso pode, de fato, diminuir radicalmente o risco desse fogo perder o controle e virar esse incêndio que traz justamente esses danos, esses prejuízos econômicos, sociais, ecológicos para o município. Então, se construindo com esse objetivo, ele se materializa mesmo a partir de um esforço grande de escuta e articulação de atores diversos do município. Então, um protagonismo grande da Defesa Civil, que são as pessoas aqui responsáveis pela atuação e combate, principalmente, são as pessoas que vão. Um protagonismo grande também dos proprietários aqui do município, organizações que já atuam aqui com reflorestamento, áreas diversas da prefeitura, então é um projeto do meio ambiente, também um projeto da agricultura, também um projeto da segurança, então uma conversa de fato que já começa com muitos atores para que a gente consiga entender, caracterizar qual é a dinâmica do fogo no território, quais são as características desse nosso ambiente, quais são os diferentes usos que esse fogo tem aqui dentro desse município. E aí, então, o trabalho, né, a parceria nossa oficializou em fevereiro, vocês veem, dia 26 de fevereiro, aí já um mês depois, aí a gente estava fazendo, por exemplo, uma oficina de cocriação com mapas, todo mundo trabalhando junto em cima desses dados. A Simbiose e a TNC, aí, como parceiros técnicos, também fizeram uma análise de dados super robusta, 38 anos de dados analisados, aqui considerando dados de cobertura do solo, de volume de combustível, frequência do fogo, declividade, altitude, tudo dentro desses territórios, e conseguiu criar aí para a gente um mapa de risco de incêndio, considerando aí qual que é a probabilidade do fogo acontecer nessas áreas específicas. E dentro dessas diferentes dinâmicas de fogo, né, assim, ocorrências de incêndio e queimas no município, a gente acabou dividindo o nosso território, que é super grande, a nossa cidade tem 360 quilômetros quadrados, é muito vasto aqui o território, embora seja uma cidade pequena, com uma população de 28 mil habitantes aproximadamente, o território é muito grande, a gente dividiu em 5 áreas, 5 regiões, cada uma com uma particularidade, uma dinâmica. Então, por exemplo, na área 3, que é o entorno de uma das represas, a gente praticamente não tem incidência de fogo, é uma área muito ocupada com condomínios, alto padrão, ali é uma área que, por exemplo, não tem uma problemática grave dentro do município. Por outro lado, no entorno da outra represa que a gente tem aqui, no entorno do reservatório do Cachoeira, que é uma área pública, uma área da Sabesp, uma área super grande, onde inclusive acontecem vários esforços de reflorestamento, ela é a área que mais pega fogo frequentemente aqui na cidade. Visivelmente é para onde o seu olhar está indo agora no mapa. Então, essa análise de dados associada com a escuta dos moradores, a escuta das pessoas aqui do entorno, nos permitiu estabelecer alvos, que aqui é o que a gente coloca como os nossos recursos e valores fundamentais, os nossos alvos prioritários para a conservação,
que são justamente os fragmentos florestais, a regeneração natural que já está acontecendo, as RPPNs, a gente tem 2 RPPNs aqui no município, uma delas, inclusive, está trabalhando nesse PPCIF, fazendo esse plano tático, então, também são áreas estratégicas para a gente proteger. Também as áreas de mananciais de abastecimento público, as áreas de conservação de programas e projetos parceiros, a gente aqui tem alguns projetos com pagamento de serviço ambiental, então, nessas propriedades acontecem benfeitorias, também tem produção, são todas áreas estratégicas para a gente, prioritárias, para a gente proteger. E desde esse esforço de construção do plano, nosso plano ele foi lançado aí oficialmente em maio, em junho, começo de junho. A gente vem já implementando diversas dessas ações. Então, a gente teve uma alteração no nosso decreto aqui no município, porque a legislação do município segue a legislação estadual dizendo queimada zero, proibido em toda a região, a gente criou, e a nossa legislação, ela fala que é proibido e ela prevê a multa direto. O decreto, ele previu a possibilidade de notificação, para que a gente pudesse justamente também iniciar esse trabalho de fiscalização, porque, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar quando a gente fala em manejo integrado do fogo, não é as queimadas liberadas, não é pode botar fogo, então, agora em tudo quanto é coisa na cidade. Isso passa por uma forma de colocar esse fogo, passa pela regulação, passa pela autorização, passa por períodos, então tem todo um processo para isso. Então, a fiscalização continua sendo um aspecto bem importante dessa nossa atuação aqui do Plano de Manejo Integrado do Fogo. A gente fez aí uma primeira semana de conscientização, prevenção e combate a incêndios de Piracaia, baseada numa legislação municipal que prevê na segunda semana de maio, já uma semana com esse foco, só que a nossa legislação fala em combate a queimadas. A gente fez combate a incêndios, já adaptando a linguagem, porque esse está sendo também um dos trabalhos importantes que a gente faz de alinhamento interno, porque as pessoas que já vêm no trabalho de enfrentamento à questão dos incêndios há muito mais tempo, já naturalmente aculturados em falar fogo zero, em proibir queimada, em proibir fogo. Então, a gente está atento na linguagem, que não é o fogo que nós estamos querendo proibir, é o fogo fora de controle, é o incêndio florestal. Então, ter feito essa semana foi super importante, porque foi a primeira vez que a gente fez, de fato, uma mobilização em torno dessa temática, implementando essa lei municipal, e já alinhada com a visão totalmente do que o nosso PEMIF estava trazendo. E a gente aí fez tantas ações de informação, a gente fez oficina de fabricação de abafadores, ações de fiscalização e também apresentação do PEMIF, tanto rodada de apresentação para a sociedade civil, apresentando o plano, seus objetivos, para um corpo de pessoas interessadas ali, também vinculadas ao Conselho de Meio Ambiente, e para as áreas internas, porque muitas vezes na prefeitura acaba que tem um protagonismo maior de uma pessoa ou outra, de algumas áreas, mas é um assunto que a gente entende que é transversal a muitas áreas relevantes aqui, então, por mais que tenha um protagonismo maior puxando o trabalho da agricultura, do meio ambiente, da defesa civil, é um trabalho que está conectado com turismo, com cultura, com saúde, então a gente tem buscado também construir esse diálogo para que as pessoas da própria prefeitura, das equipes, os servidores consigam entender e acompanhar o que a gente está fazendo. A gente também começou um trabalho de ir para as escolas, então fazendo palestra, levando atividade, perguntando, e aí, fogo é bom ou ruim? Aí já dá aquele travada na cabeça da criançada, é ruim, é bom. Então, assim, como que a gente começa justamente um diálogo provocando essa reflexão, dizendo que a gente está trazendo essa nova abordagem para o município, dizendo que existem formas responsáveis de usar esse fogo. Então, aqui é um dos trabalhos que a gente iniciou. Aconteceu aqui em julho, do dia 21 ao 25, uma formação super robusta de 40 horas para a formação de brigadistas florestais, que foram formados em defesa civil, Baia, Joanópolis e Piracaia, além de proprietários, pessoas entusiastas do tema, uma formação que era, inclusive, profissionalizante, possibilitando que as pessoas que passaram por esse curso sejam contratadas como brigadistas. Isso, em parte, já é também uma ação prevista muito forte no PEMIF, que a gente forme brigadistas florestais, que a gente cultive brigadas comunitárias, que elas estejam equipadas, instrumentalizadas, para que a gente possa também diminuir o nosso tempo de resposta quando as eventuais ocorrências acontecerem. E também com esse propósito de diminuir o nosso tempo de resposta, a gente aqui está
acabou de implementar um sistema de câmeras com inteligência artificial para detecção de fumaça, integrada a uma sala de monitoramento, um sistema de radiocomunicação e estação meteorológica. Um investimento aí, uma parceria com a TNC, que implementou essas câmeras que têm um raio enorme. Então, a gente está aqui justamente na primeira semana da câmera funcionando aqui, vocês têm, por exemplo, imagens de fogo, incêndio que foi detectado, essa terceira imagem mais para baixo aí foi, por exemplo, um incêndio que foi detectado e que foi possível acompanhar moradores atuando como brigadistas e apagando esse fogo ali. Então, assim, rapidamente, uma coisa que poderia ter tomado uma proporção muito maior. Então, também essa formação dos brigadistas, a instrumentalização dos moradores, ter o equipamento abafador, saber como utilizar, tudo isso também vai ser muito importante, até para dar sentido para um sistema como esse, porque a tecnologia por si só não resolve nada, ela nos dá informação, uma informação super importante, porque vai pegar a fumaça logo ali no começo, e as duas câmeras vão ser capazes de triangular e determinar uma coordenada certinha para a gente conseguir atuar. Isso pode não só agilizar ali a nossa resposta no combate, como também criar mecanismos, possibilitar depois o entendimento de como aquele fogo começou, ação educativa com pessoas do entorno, ou notificação, se for o caso. Então, é um sistema que está começando aqui, que a gente está, nesse momento, justamente começando a trabalhar com ele. E aí, nos nossos próximos passos, né, a definição desses protocolos de ação, porque realmente as câmeras estão fresquinhas, então, desde o protocolo de quem acessa as imagens, até os protocolos de quais são as pessoas que vão ser acionadas e qual é o tempo esperado de resposta. Também a gente está fazendo um trabalho super relevante de articulação aqui com a Sabesp, que começou em março. A gente já teve algumas reuniões com a Sabesp presenciais, tanto aqui em Piracaia, quanto também no escritório da Sabesp. A gente está, na semana que vem, vai ter uma visita de campo com das áreas da Sabesp responsável por essa área no entorno da represa, porque a gente já, em conjunto com a Simbiose, planejou ali, desenhou aceiros que seriam desejáveis de serem implementados ali, porque por mais que a gente faça formação de brigadista, oficina de abafador, pensando no combate, o foco é principalmente em prevenção, porque vai ser sempre mais barato, mais seguro e potencialmente também mais eficiente. Então, aqui a gente tem 120 quilômetros de aceiros mapeados para serem implementados ali na área, mas priorizamos entre 20 e 30 quilômetros, pensando não apenas no aceiro em si, ali, atuando para conter o fogo, mas também pensando no acesso, porque é uma represa em torno de um tantão de água, mas a Defesa Civil, se o caminhão-pipa esvaziar, precisa voltar no centro da cidade para encher. Então, também ter essa possibilidade ali de acesso à água da represa é super estratégico e também muito importante. Está sendo construída essas ações em parceria com a Sabesp. Uma das câmeras, inclusive, foi instalada na área da Sabesp, já como resultado dessa articulação. A gente também está começando um diálogo com a Câmara Municipal, tanto para apresentar o PEMIF, passar o PEMIF por lá, para que isso também, essa credibilidade, né, essa robustez que ele tem, assim como um instrumento estratégico para a cidade, ele esteja cada vez mais inquestionável, validado, mas também, principalmente, porque a Câmara vai ter um protagonismo gigante, a gente precisa movimentar essa legislação municipal para que daqui a pouco a gente possa, de fato, ter essas queimas prescritas e possa falar do manejo de fogo cada vez mais, dando informações, inclusive, sobre esse manejo e sem entrar em conflito com a nossa própria legislação. O diálogo com os proprietários rurais, que eu tenho percebido que ele tem sido mais fácil do que outras conversas eventualmente sobre fogo, porque normalmente a conversa sobre queimadas ela já vem nesse tom de repreensão e criminalização. Aqui o diálogo já reconhece o uso ancestral, o uso controlado do fogo, por exemplo, no manejo de pastagens para a agricultura, e a própria possibilidade de regulamentar e de ter uma autorização para o fogo descriminaliza uma prática que a gente percebe que é algo que vai ao encontro do desejo desses proprietários, desses produtores, que não querem fazer nada errado, às vezes se justificam, mas eu estou fazendo do jeito que sempre foi, que a gente quer também trazer
como protagonista aqui para legitimar também essa parte das autorizações dessas queimas controladas e prescritas, para que também vejam valor nisso e que também transformem as suas práticas para que cada vez mais sejam práticas de manejo adequadas e que não diminuam os riscos de ocorrência. E a gente está aí com tudo isso que estamos trabalhando, preparando aí um momento também para receber todo mundo em casa, numa audiência pública bem especial para compartilhar esses resultados. E aí eu quero destacar um outro resultado em si, que é essa própria presença aqui, que para mim, como eu disse, é uma grande honra poder estar abrindo esse diálogo com outros municípios que também estão olhando para essa... para a política nacional que foi colocada aí, fresquinha, pensando como implementar isso. A gente tem hoje agora nosso plano aqui de Piracaia, está lá com o Ministério do Meio Ambiente, que sendo utilizado como uma das referências, vai ser compartilhado aqui como um material anexo que vocês vão poder consultar, olhar, abrir, pensar como então que isso daqui, esses tópicos aqui, esse índice aqui, eu preencho com as informações do meu município. Como que eu consigo construir aqui, então, uma estratégia também aqui para o lugar onde a gente está, quem são os atores aqui onde a gente está, que também precisam ser envolvidos nesse diálogo. É um trabalho em construção, como eu disse, um trabalho de anos, né, 3, 4 anos, para depois se reinventar e ser replanejado de novo, porque eu entendo que justamente é esse planejamento para nos orientar não só nessa gestão, mas que fique um instrumento mesmo, que a cidade perceba valor, que a gente perceba efeitos nesses números de incêndios que percam o controle, e aí que a gente também possa transformar esse nosso olhar coletivamente para que o fogo no mato não necessariamente ele é um problema, ele é um fogo no mato, ele é um problema, não é um problema? Como é que ele está sendo manejado ali? Então, obrigada, Rafael, pela oportunidade de compartilhar essa experiência aqui com vocês. Muito legal, Fernanda. Você trouxe aqui questões riquíssimas aqui para o público que nos acompanha nas aulas do curso. Em primeiro lugar, parabenizar na sua pessoa a Prefeitura de Piracaia por essa iniciativa super antenada nesse momento tão importante que a gente vive no Brasil e no estado de São Paulo, dessa virada de chave, dessa mudança de paradigma para as políticas públicas, né? Super importante a construção do plano de manejo integrado do fogo de Piracaia, com processo participativo, com escuta de todos esses atores relevantes que você muito bem listou, né? Como eu disse, nesse momento tão importante, para que a gente continue a disseminar todo esse ideário que envolve os incêndios florestais, todo esse enfrentamento, mas nessa mudança de referencial. Eu posso falar por experiência própria, doutrinado numa cultura do fogo zero e já há alguns anos acompanhando todos esses resultados das pesquisas científicas que vêm abordando, né, a importância do uso do fogo com sabedoria também nesse processo de enfrentamento, né? Super relevante e importante para quem nos acompanha, inclusive outros municípios, o relato que você nos trouxe sobre as parcerias que acabaram por viabilizar toda essa construção tão rica. Outro ponto que acho importantíssimo destacar é da legislação. Então, o município de Piracaia tem uma legislação que, assim como a estadual, não prevê esse uso do fogo, né? Apenas as queimas controladas, né? O uso do fogo em vegetação nativa, nem pensar. Então, é um processo de ajuste, de adequação. Nós estamos fazendo isso no âmbito estadual. Importante que os municípios também façam isso no que lhes compete, no âmbito da sua atuação nos seus territórios. As queimas controladas, elas seguem da mesma forma, amparadas pelas legislações específicas. Então, o que a CETESB emite para fins fitossanitários está amparado numa lei de 1976, 57 de 2000 trouxe, também segue vigente, mas agora a gente tem mais uma vertente, que é a da queima prescrita, que nós também estamos entendendo, estudando a melhor forma de implementação, hoje ainda restrita às unidades de conservação sob gestão da Fundação Florestal no território paulista, mas também com essa normativa, esse regulamento da Lei 17.460, né, o decreto que em breve sairá, nós vamos ter aí uma perspectiva de outras formas de aplicação das queimas prescritas, logicamente também
mediante autorização de um colegiado, né? Aqui já vou antecipar algo que faz parte desse novo contexto, e por fim, também importante destacar, mas também a manutenção desse olhar clássico de formação de brigadas, a importância de trazer os atores locais para fazer parte dessas brigadas comunitárias, com orientações de como confeccionar os aceros enquanto medidas preventivas, mas também sempre com aquele alerta de que quem deve se aventurar e entrar numa ação de resposta de combate é sempre aquele e aquela que estão devidamente capacitados com, né, todos os EPIs condizentes com uma exposição ao risco que a gente sabe que os incêndios florestais trazem. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa vertente também presente nesse plano de manejo integrado do fogo do município de Piracaia e sempre reforçando uma premissa da Operação São Paulo Sem Fogo, que é, a gente sempre fala do comitê executivo, da atuação com integração nesse tema, mas os municípios são importantíssimos enquanto agentes locais. E o relato que você nos traz é justamente de uma preparação do município nesse sentido, de poder também detectar rapidamente eventuais ocorrências de fogo sem controle, já ter algum tipo de ação do que a gente chama na operação de ações de resposta de nível 1, para que, se não for possível, dentro dos fluxos que a gente sabe que acabam sendo estabelecidos em todo esse arranjo, sejam acionadas outras estruturas, parceiros de setores produtivos, os próprios entes da Operação São Paulo Sem Fogo, né? A gente sempre reforça que o Corpo de Bombeiros é o responsável quando essas ocorrências atingem um determinado grau pela coordenação das ações de resposta. Quando a gente está em unidades de conservação, esse comando da ocorrência é unificado também, com uma participação muito ativa da Fundação Florestal, que, reforço, é a instituição responsável pela gestão das unidades de conservação e outras áreas protegidas aí, estaduais. Então, acho que a gente conseguiu aqui, de uma forma ou de outra, com todas essas conceituações, com a explicação do contexto de legislação, especialmente as características, né, o que esse novo modelo de abordagem do manejo integrado do fogo representa, e especialmente trazer referências de como pode ser elaborado um plano nesse sentido, né? Piracaia está na vanguarda aqui, pioneiro, o município dessa construção, e a gente espera que seja com as referências que vão ser consumidas nessa aula, e mesmo com todos os outros aportes aí de disseminação desse ideário e dessas referências do enfrentamento dos incêndios, a gente possa ter a população cada vez mais consciente dessas mudanças, né? Também dos pontos que continuam firmes, uma vez que muito bem estabelecidos, né? E que a gente possa ter um cenário de preparação cada vez melhor no território, né? A ponta, como a gente sempre fala, nós temos o comitê executivo discutindo no âmbito estadual todas as estratégias, as ações que são individuais, as ações que são conjuntas entre essas instituições que participam, mas o território, os atores relevantes do território são importantíssimos para que a gente possa coletar referências e ir ajustando essas engrenagens, né? Todo esse arranjo que a gente pôde observar muito bem, de forma clara na sua apresentação, muito didática, que também está presente aí nesse plano de manejo integrado do fogo. Eu trago para mais um espaço aqui de considerações e depois aqui bastante rica, de um tema super específico, né, de um instrumento, né, relacionado ao manejo integrado do fogo, e como você muito bem disse, a gente não pode confundir manejo integrado do fogo com único e exclusivamente o emprego do fogo, mesmo que com sabedoria. Não, a gente está falando de um modelo de abordagem que contempla, né, a prevenção e combate aos incêndios florestais, o uso tradicional e adaptativo do fogo, né, e tudo aquilo que a gente tem de referências super ricas neste momento atual que a gente vive. Eu fico realmente muito feliz te ouvindo, assim, né? Acho que o território aqui, quando ele se propõe também a construir isso, tem mesmo esse olhar de como que a gente
localmente aqui, vivendo essas questões, que a vida, digamos, se materializa no bairro, na cidade. Então, como que a gente pode aumentar a nossa resiliência, a nossa capacidade de estar preparado num contexto, inclusive, de emergência climática, que também é um contexto que a gente leva com muita seriedade, entende que o manejo integrado do fogo, quando ele considera, por exemplo, tantas estratégias de prevenção, quando coloca, por exemplo, dentro do nosso PMIF, por exemplo, uma das principais linhas de ação tem a ver com comunicação, com diálogo com população, com os outros atores. Então, é um trabalho muito de mobilização, de construção de redes e parcerias, porque é da lógica, por exemplo, do combate já, da gestão do fogo, quando acontece as respostas, os níveis, direcionando outros atores para se envolverem dentro dessa temática como um todo, e realmente, assim, vai ser um trabalho de muitas mãos. Então, a provocação que eu faço, o convite que eu faço para vocês aí, colegas que estão em outras prefeituras, de realmente, assim, não pegar isso como uma missão individual, não é projeto de pessoa nem de departamento, é um projeto da cidade que é transversal a muitas áreas, quanto mais donos isso tiver, melhor. Eu tenho achado que é uma conversa que flui nesse sentido de vir ao encontro do que já é uma prática cultural, de descriminalizar algo que muitas pessoas já consideram que não deveria ser criminalizado, de prever um possível uso, né? Porque eu acho que não é que tá liberado, mas a gente passa a considerar que é possível utilizar, inclusive, por exemplo, para reduzir a quantidade de combustível. É novo para mim ouvir que você tem unidades de conservação em que às vezes aconteceu, por exemplo, no ano passado, queimas de centenas de hectares, e você vai olhar, todas eram queimas prescritas, todas eram queimas exatamente dentro do que estava planejado, nada gerou danos para além do que era esperado. Então, assim, essa possibilidade de envolver esses muitos atores, nós, pessoas, já tem com certeza onde você está uma sociedade civil também pulsante que se preocupa com isso. Então, trazendo para esse protagonismo, para essa construção coletiva, e considerar também o PMIF como um trabalho em construção, é assim que a gente está vendo, sabe? É claro que eu tenho um PDF lindo, que morremos de orgulho, que a gente vai compartilhar, e que é o que a gente diz, então se você está nesse esforço, abre o PDF, começa a pensar nessas mesmas perguntas, como eu respondo no município onde eu estou e tudo mais, mas ao mesmo tempo você vai ver que vai ter lá, tem por exemplo, hoje, nessa data que nós estamos agora em agosto de 2025, o nosso PMIF tem uma tabela sobre vegetação que está lá, inserir. Tem dados que ainda não estão lá, mas a gente tem um PMIF e a gente já está trabalhando em implementando ações, ainda que uma das tabelas anexas não estejam completamente preenchidas. Então, não é que é um abandono, por exemplo, do primor do trabalho, muito pelo contrário. É a necessidade de entender, reconhecimento de um processo de aprendizado nosso, a gente mesmo está aprendendo sobre o que é o PMIF, é o reconhecimento de que, enquanto a gente aprende, as estações secas estão acontecendo, então, também é necessário agir no tempo presente, agir com celeridade. Então, a gente também, assim, qual é o tempo de construção de um plano? Pode demorar o tempo que for, não tem ponto de chegada. A gente se propôs fazer isso rápido. Final de fevereiro, 26 de fevereiro, se propôs o desafio de até o maio, ali, o final de maio, já ter algo pronto para lançar, porque ia ter semana de conscientização e prevenção, porque ia ter a temporada seca. Então, a gente se propôs esse desafio e fez o PMIF mais robusto e completo que a gente pôde nesse tempo, que já está sendo uma super referência, realmente, não só para fora, mas nos guiando para o nosso trabalho, assim, semanal, cotidiano. Então, a gente não fala nada de uma ação de fogo, por exemplo, que não esteja conectada dentro do PMIF, não faz sentido se já não tiver previsto lá, porque já tem muito trabalho também previsto lá. Então, eu realmente convido vocês a fazerem como a gente, a se aventurar, a não esperar, de repente, estar totalmente pronto, mas se apropriar de informações valiosas como essas que estão sendo transmitidas nesse curso aqui, em todas as outras aulas, para ir experimentando e construindo, identificar quem são as organizações que já atuam no território em que você está, quem já está falando de reflorestamento onde você já está, quem são, por exemplo, essas organizações da sociedade civil que podem participar desse diálogo, o sindicato rural e as áreas internas dentro da própria prefeitura. Então, nessa costurância, digamos, nesse tecer de parcerias, foi assim que a gente foi colocando as coisas de pé, e eu acredito que vocês podem colocar de pé assim também, nem que seja uma melhor versão
versão primeira de um plano para já começar a trabalhar nesse sentido e começar esse diálogo, porque eu também, Rafael, assim, não estou tão como você, assim, doutrinado do zero, porque você está aí trabalhando com esse tema muito vivo há muitos anos. O tema como objeto de trabalho para mim é um pouco novo, mas como apaixonada pela natureza que sou, eu confesso que eu não conseguia ver um fogo no matinho sem querer ficar, assim, sentir uma dó profunda ou achar que aquilo era um problema gravíssimo, e aprender sobre o fogo, todo esse conhecimento que eu venho tendo acesso a partir desse conceito do manejo integrado do fogo, tem transformado muito. Então, acho que começando esse diálogo aí em si já também é um resultado muito importante, e mais uma vez eu agradeço a possibilidade de estar aqui trocando essa ideia. Muito legal, Fernanda, essa sua fala aqui de encerramento aqui da nossa aula, pegou pontos importantíssimos, eu novamente vou ter que remarcar alguns deles, né? Achei excelente a sua provocação aos demais municípios. Quando eu estava pensando aqui os pontos de abordagem da aula, me ocorreu, né, que mensagem você transmitiria como município pioneiro na construção desse instrumento tão importante, né? Você pontuou sobre emergência climática. A gente vem abordando ao longo das aulas, né, todo esse contexto, né, de enfrentamento dos incêndios, ainda mais difícil nesse contexto, né, de emergência climática, das mudanças que estão muito didáticas, né, para a nossa população. O ano de 2024 foi muito orientador nesse sentido, né? Acho que a população, infelizmente, pode sentir na prática o que representam, né, essas grandes ocorrências de fogo fora de controle, né, que vão nos trazer, nesse cenário de emergência climática, maior intensidade e severidade, além da frequência maior dessas ocorrências, né? Você apontou para a redução do material combustível como um dos objetivos vinculados a essa ferramenta inovadora, né, e que se apresenta agora mais recentemente, que é a queima prescrita, para evitar esses incêndios desastrosos. E muito importante também ser o seu olhar de que é um trabalho contínuo, né? Piracaia tem já, como você disse, o PDF estabelecido, o plano publicado, mas a gente pode observar de forma clara aí nos objetivos, né, nos próximos passos e mesmo nos pontos, nas premissas que foram estabelecidas ao longo do plano, que ainda tem algumas etapas a serem percorridas, e logicamente que nós, enquanto Estado, também estamos nesse processo, já há alguns anos, virando a chavinha, entendendo, né, o grande trabalho que foi feito em âmbito federal, né, a lei do Estado de São Paulo foi publicada antes, mas ela foi um movimento do legislativo paulista que consumiu o que eram as bases do que foi ser publicado apenas em 2024 no âmbito federal, e justamente nós já vínhamos acompanhando todo esse movimento federal, um grande trabalho do IBAMA, um grande trabalho do ICMBio, né, entendendo, né, o que o território trazia de relevante e associando com todo esse trabalho da pesquisa acadêmica, científica, que veio para chancelar todos esses saberes históricos, tradicionais, que são de grande valia em todo esse contexto aí de enfrentamento, né? Então, Fernanda Cabral, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela sua participação aqui nessa aula, né? Nos brindou com uma excelente apresentação que ilustra todo o esforço no território municipal de Piracaia para promover todas as parcerias e articulações necessárias que culminaram na publicação desse PMIF, né, de Piracaia, enquanto instrumento de planejamento e de gestão, que sedimenta as estratégias que serão adotadas nos próximos anos para o enfrentamento e minimização desses impactos ambientais, mas também, como você bem disse, sociais, econômicos, nos limites desse território, que novamente reforço, né, com RPPNs, com grandes projetos de restauração, com remanescentes de vegetação nativa, mas também com práticas produtivas, com um trabalho aí a percorrer e a ser feito de orientação dos produtores, do que é necessário cumprir para que o uso do fogo com sabedoria, seja ele controlado, seja ele prescrito, né, devidamente cumprindo os passos em termos do que a legislação estabelece, nos traga aí pontos positivos, né? E eu também mudei o meu olhar, eu lá atrás olhava qualquer cenário de fogo e já estava lá passando orientações, né, pessoal, não faça ali a limpeza dos resíduos, né,
da sua propriedade com uso do fogo, não faça na limpeza de terreno. Algumas a gente vai continuar orientando, mas em outros casos a gente pode sim orientar que seja estudado, que seja avaliado, por exemplo, no âmbito de um PMIF de um território como um município. Puxa, é necessário, nesse local que é confrontante com uma área de risco, ter uma redução de matéria combustível, ou por alguma outra finalidade, ou mesmo com todos esses outros pontos de abordagem que esse modelo amplo nos traz. É isso, novamente, muito obrigado, e transmito aqui saudações a todas e todos que nos acompanham nessa aula, e até a próxima aula, pessoal. Super obrigado.